Quero cumprimentar a todos os presentes, a quem nos acompanham, aos nobres colegas. A vereadora Andréa, que acabou de fazer uma fala importante também. A gente sabe que as mulheres, elas são minorias em representatividade, né? Estamos no hall de minorias de representatividade, porém somos a maioria da população, né? E muitas vezes essas maiorias sociais encontram barreiras extras, né? No caso, muitas vezes, de mulheres, rede de apoio, né? Para as mulheres que têm seus filhos e assim por diante. E hoje, também falando sobre maiorias sociais, eu não venho falar não venho repetir o que todo mundo já fala. Eu venho dizer o que normalmente se cala há muito tempo na nossa cidade. Eu cresci num tempo que é o mesmo que a maioria aqui dos colegas, que nem existia o termo bullying. As violências, o machismo, a LGBTfobia, eram práticas que ninguém falava a respeito, ninguém falava que era errado, né? Então, dessa forma, a violência se tornou normal. O silêncio, ele se tornou uma regra, o silenciamento. E hoje, como uma mulher LGBT e vereadora, eu venho falar de assuntos, de pautas e projetos de lei que normalmente não são comuns aqui nessa casa, mas que representam uma boa parcela da nossa população que, assim como eu, não se sente representado e validado através de legislação municipal para o público LGBT. E eu falo isso porque nós tivemos em junho, né, um mês aí da diversidade, do orgulho, e essa diversidade, ela sempre é usada, né, como uma forma muito bonita de expressar, de falar das diferenças, mas é muito difícil a gente encontrar a garantia dos direitos para essa diversidade. Eu vou colocar aqui uma breve explicação sobre 3 projetos que eu trago a essa casa na tarde de hoje. Uma que se trata sobre a atenção integral à saúde das pessoas LGBT, ao dia do combate à LGBTfobia e a garantia do uso do nome social. A questão da saúde, ela é muito importante a gente saber, para quem não sabe, não acompanha, que muitas pessoas LGBTs deixam de ir até o atendimento médico por conta do medo de constrangimento, da humilhação que essas pessoas passam. Muitas vezes são negadas a essas pessoas um atendimento normal, digno, e isso lá na frente vai sobrecarregar também o sistema de saúde como um todo. Então, quando a gente fala de atenção integral a essa saúde, a gente está falando da saúde física, da saúde mental, em um país que é um dos países que mais mata mulheres e LGBTs no mundo. E isso é um motivo de vergonha para nós. E complementando, né, por conta desse contexto, eu trago o projeto de lei do dia que combate a LGBTfobia. O dia 17 de maio já é um dia na agenda nacional, nessa luta, né, pelo combate a esse preconceito. E teve que ter esse dia, porque dentro da nossa sociedade, a gente vai simplesmente aceitando e naturalizando que aconteçam violências e mortes por conta da condição de humanidade dessas pessoas, da questão de personalidade, de quem essas pessoas são. E não são só essas pessoas que são prejudicadas. Gostaria de lembrar os senhores que há alguns anos, pai e filho foram espancados quase até a morte porque estavam abraçados na rua e alguém os confundiu com um casal homoafetivo. Há poucos anos, uma criança aqui em Ribeirão Preto foi espancada até a morte
porque gostava de dançar, lavava roupa e tinha trejeitos femininos. Embora seja uma criança livre, né, dos preconceitos, o próprio pai achou que estava mulherzinha afeminada demais, como se isso fosse um problema de fato. E assim como esses relatos, a gente vê todos os dias, todas as semanas, notícias de espancamento, de lixamento, de assassinato de pessoas, simplesmente por não serem do padrão social que muitos da sociedade desejam. Então, é por esse motivo que eu acredito que a gente tem sim que ter um dia de combate a essa violência. E por último, temos aqui o PL do nome social. É um PL que vem corroborando também com um decreto que garante já que todas as pessoas que tenham o seu nome social, seu nome de preferência, possam se utilizar dos serviços públicos, sendo respeitadas e sendo chamadas pelo seu nome, sem que passem por uma humilhação, sem que seja exigido o nome morto, sem que seja contestado o que é, o que não é, como dizem, né? E o nosso município não está adequado nessa legislação, porque dentro do nosso sistema público não existe o link lá, o espaço para colocar o nome social. Então, são essas três PLs, esses três projetos de lei. Gostaria que os senhores considerassem ao votar. Eu sei que não é uma pauta conveniente, e eu não gostaria que a vida dessas pessoas fosse tratada como conveniência ou não. Eu acho que a gente tem a chance de mostrar para a cidade que, apesar das diferenças da maioria daqui das representações da nossa Câmara, nós temos o interesse em cuidar de todas as pessoas. Então, vou deixar aqui toda a minha solidariedade a tantas famílias de pessoas que foram mortas por conta desse preconceito da LGBTfobia. Muito obrigada.